Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Contando os Dias. Eu sou o Luiz. Hoje a gente vai meditar aqui sobre a quinta resolução do Jonathan Edwards, que nos desafia a viver cada momento das nossas vidas, cada instante do nosso tempo, de forma sábia, proveitosa diante de Deus, né? Essa também é a essência do canal, que é baseado no Salmo 90, 12, onde o salmista, que é Moisés, pede para Deus ensiná-lo a contar os dias, né, para que alcancemos corações sábios, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Bom, sem mais delongas, eu queria que você acompanhasse aí a resolução, né, a leitura da resolução, onde Edwards trata sobre esse tema, e ele escreveu assim: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Então aqui Edwards está mostrando para a gente aqui, né, que o uso do tempo ele é tanto espiritual quanto prático. Então cada instante conta para a eternidade, né, da maneira que a gente vive. A gente vai ver isso de maneira mais detalhada nos pontos que a gente vai trazer ao longo do vídeo. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, nós leremos os versículos 15 e 16. Então, esse aí é o versículo, são os versículos tema para a gente tratar aqui sobre isso, tá? Bom, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo nos alerta sobre a necessidade de vigilância e sabedoria na forma que a gente usa o nosso tempo, né? Não como nécios, mas sim como sábios, administrando bem o tempo, remindo o tempo, redimindo o tempo, poderia ser dito, porque os dias são maus. Para a gente complementar aqui um pouco, eu gostaria de trazer um trecho do Diário do Edwards, onde ele faz basicamente uma confissão, né, aqui, sobre o mau uso do tempo, né? E eu li também esse trecho do diário, acho, se eu não me engano, foi no último vídeo aí sobre a quarta resolução, né? Mas também tem a ver com esse tema. Ele disse assim: no mês passado fui culpado por não impor violência suficiente à minha inclinação, a fim de me forçar a aproveitar melhor o tempo. Então ele está falando que ele foi culpado por não impor violência suficiente à inclinação de procrastinação, de ociosidade. Então ele reconhece as falhas dele e nos ensina a lutar contra a preguiça, contra as distrações, né? E mostra que ele buscava diligência, né? Buscava diligência espiritual, que o Senhor o capacitasse, que o Senhor o ajudasse a administrar o tempo dele. Bom, eu tenho um sermão que é muito interessante, né, do Edwards, que é sobre esse tema também. Eu quis trazer aqui os principais pontos que ele aborda nesse sermão, né? Esses pontos vão ajudar a gente a entender melhor essa resolução, né? Na verdade, vai dar uma profundidade para o tema. E o primeiro ponto que ele traz nesse sermão, ele vai começar falando sobre a preciosidade do tempo, né? E ele traz alguns argumentos que demonstram, né, por que o tempo é precioso. E o primeiro argumento que ele traz é sobre a eternidade, né? A eternidade. Ele diz que a eternidade, o destino eterno da pessoa, depende do bom aproveitamento do tempo. Então, o fato da eternidade estar em jogo é um dos pontos que ele traz aí para justificar a preciosidade do tempo, né? Eternidade. Dependendo da maneira que a gente usar o nosso tempo aqui, isso aí vai definir a maneira como a gente vai passar a eternidade. Então, se a gente usar o nosso tempo para a glória de Deus, a gente vai passar a eternidade glorificando a Deus. Se a gente utilizar o nosso tempo aqui para coisas vãs, a nossa eternidade vai ser na condenação, porque a gente vai prestar contas, né? Bom, e o segundo argumento que ele traz aqui também é que o tempo ele é escasso, né? O tempo é escasso. A partir da queda, o nosso tempo ele acaba sendo escasso. A gente não tem abundância de tempo, né? A nossa vida é breve, né? Então, o fato da nossa vida ser breve
mostra que o tempo é escasso. E por que que isso torna o tempo precioso? Porque as coisas preciosas são escassas, né? O ouro é escasso, né? Mas o grão de areia não, o grão de areia é abundante. Então o grão de areia não é precioso, já o ouro ele é precioso porque ele é escasso, né? Então ele traz aqui o argumento para defender a preciosidade do tempo, é que a eternidade está em jogo, né? Com o uso do nosso tempo, e que o tempo é escasso. E o terceiro argumento que ele traz é sobre a irrecuperabilidade do tempo. O tempo perdido não volta mais. E você não pode ter todo o dinheiro do mundo que você não vai conseguir comprar o tempo que você perdeu. Então é que ele enfatiza que cada momento é precioso, porque cada momento da nossa vida é dado por Deus e também ele é insubstituível. O segundo ponto do sermão, o segundo momento do sermão ali, ele repreende o mau uso do tempo, né? Então ele direciona essa repreensão para alguns grupos que fazem mau uso do tempo. O primeiro grupo que ele repreende são os ociosos, que gastam horas, né, da vida dele, gastam horas do dia deles, né, com distrações inúteis, né? Então, por exemplo, a pessoa fica o dia inteiro no celular, fica o dia inteiro em rede social, o dia inteiro fofocando, falando dos outros, enfim, ou o dia inteiro sem usar o tempo dela para alguma coisa útil, sem empreender o tempo dela para alguma coisa útil. Esses exemplos aí, ele traz essa repreensão para os ociosos, né? Pessoas que não usam tempo para orar, estudar a Bíblia, enfim. O segundo grupo, para quem ele direciona uma repreensão, são as pessoas que usam o tempo para propósitos malignos, né? Pessoas que usam o tempo só para pecar e prejudicar os outros, né? Então, pessoas que ficam o dia inteiro fazendo fofoquinha, intriga, pessoas que ficam só... o tempo dessas pessoas, elas não, além de ser infrutífero, é dedicado para o mal. A pessoa usa o tempo dela ativamente para o mal. Então, uma pessoa, a gente quando se arrepende, né, a gente olha o tempo que a gente perdeu nas nossas vidas, o tempo que a gente dedicou para fazer o mal, muitas vezes. E às vezes, tem momentos, tem situações, né, em que o mau uso do tempo, no caso de pessoas que usaram o tempo para propósitos malignos, trazem consequências para a vida da pessoa até hoje, né? Então, muitas pessoas vivem tristezas na vida porque usou o tempo para propósitos malignos, né? Então, esse é o segundo grupo aí que Edwards direciona uma repreensão. E o terceiro grupo são os negligentes, pessoas que vivem só para interesses mundanos, ignorando a Deus, né? Pessoas que vivem só para trabalhar, para estudar, enfim, não são pecados em si o alvo do tempo dessas pessoas, mas essas pessoas elas usam o tempo delas de maneira que é totalmente dedicado para isso, onde elas não tiram tempo para glorificar a Deus com o tempo delas, né? Fazendo bem para o próximo, orando, estudando a palavra, enfim. Então ele nos alerta que o mau uso do tempo pode nos afastar de Deus e também traz consequências para a maneira que a gente vai viver eternamente. O terceiro momento do sermão ali, ele fala sobre como melhorar, né? Então, o primeiro ponto que ele traz sobre como melhorar é sobre a responsabilidade e a prestação de contas, né? A gente tem que levar essas coisas em consideração. Então, em Mateus 12:36, o Senhor Jesus nos alerta para cada palavra frívola que a gente fala, a gente há de prestar conta no dia do Senhor. Então, esse alerta aí também serve para o tempo, né? O mau uso do nosso tempo, o fato da gente usar o nosso tempo de maneira vã, de maneira que não glorifica a Deus, cada momento desse também a gente vai prestar conta diante do Senhor, né? E o segundo ponto que ele traz aí sobre a melhora do tempo, que a gente deve levar em consideração, é sobre redimir o tempo perdido, né? Então, aqui ele traz uma observação que quanto maior a idade da pessoa,
maior a urgência de redimir o tempo perdido, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais urgente que a gente redima o tempo que a gente perdeu. Ele traz também ali, ele ilustra ali alguns conselhos do diabo para as pessoas sobre o uso do tempo, né? Então ele fala para os jovens, por exemplo, que vai ter tempo depois, né? Não precisa usar seu tempo para a glória de Deus agora. Você vai ter tempo depois, está jovem. Então isso desencoraja a pessoa para o bom uso do tempo dela no presente. Para adultos, ele traz o contrário. Ele fala, não, desanima, não tenta mais usar seu tempo para a glória de Deus, não. Você já perdeu tempo demais, então nem adianta você começar a tentar redimir seu tempo agora. Então, esse conselho do diabo aí, ele paralisa, né, a redenção do tempo na vida dos adultos, dos idosos que perderam tempo demais. Então são as mentiras do diabo, os conselhos do diabo que muitas vezes as pessoas dão ouvidos, né? Mas tem um conselho de Deus também, né? O conselho de Deus é que os jovens aproveitem o tempo agora para a glória de Deus. E o conselho de Deus para os idosos e para os adultos, né, que perderam muito tempo, é que eles corram atrás do tempo perdido, né, de maneira que eles glorifiquem a Deus. Então, a gente tem que ser diligente, né, com o uso do nosso tempo. E isso é necessário em todas as fases da nossa vida, né? E aí ele traz também os conselhos práticos, né, sobre o uso do tempo aí, como que a gente pode usar o nosso tempo para a glória de Deus na prática. E o primeiro conselho prático que ele traz para isso é que a gente tenha pressa, mas é uma pressa piedosa, né? Em Salmos 119, no versículo 60, deixa eu achar na minha anotação aqui, ele diz assim, o salmista diz assim: apressei-me e não demorei em obedecer aos seus mandamentos. Então aqui, esse salmo aqui deixa muito claro sobre essa pressa piedosa, que é uma pressa em não demorar a obedecer os mandamentos de Deus, né? Uma pressa em fazer as coisas santas, em adorar a Deus. Então o segundo ponto que ele traz aí sobre conselho prático é desfrutar, né, de cada momento, de cada tempo que o Senhor nos concede, que a gente desfrute desse tempo, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, diz assim: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Por exemplo, lá em Isaías, o Senhor falou assim: buscai o Senhor enquanto há tempo, né? Buscai o Senhor enquanto há tempo. Então, o tempo aceitável trata do quê? Agora é o tempo da salvação, é o dia da salvação. Se você não se converteu, se você não usa o seu tempo para a glória de Deus, agora é o dia da salvação. Então, desfrute de cada momento, porque o dia da salvação é agora. Essa talvez seja uma ótima maneira da gente desfrutar, né, do nosso tempo, se arrependendo. A gente desfrutar do nosso tempo também se alegrando com as coisas boas que o Senhor nos dá. A gente deve desfrutar do tempo. Ele também fala sobre o desfrute do tempo sagrado, né? E ele traz ali como tempo sagrado como um termo intercambiável ali para o dia do Senhor. Então, desfrutar do dia do Senhor, né? Ter prazer no dia do Senhor, se alegrar no dia do Senhor com a comunhão dos santos, enfim. E o último ponto que ele traz ali para falar sobre como melhorar o uso do nosso tempo, né? Na verdade, o guia prático do uso do nosso tempo é sobre aproveitar o tempo livre que a gente tem, né? Ele até diz que alguns têm muito tempo livre, outros têm pouco tempo livre, mas o tempo livre que a gente tem, a gente usar de maneira que glorifique a Deus, né? De maneira que glorifique ao Senhor. Tentar usar para alguma prática espiritual, né? Fazer algo para a glória de Deus. Então, esse fazer algo para a glória de Deus não necessariamente precisa ser uma atividade religiosa, né?
Se você fizer o bem para alguém com o coração intencionado em glorificar a Deus, por exemplo, né? É uma maneira de redimir o tempo, uma maneira de usar o seu tempo de maneira boa na prática. Então, cada oportunidade deve ser usada, né, para glorificar a Deus. São coisas que trazem luz aí esse sermão. Os pontos que eu trouxe aqui foram bem resumidos, né? Eu vou deixar aí na descrição o link do sermão completo, né? Porque é muito grande o sermão, é muito profundo. O que eu trouxe aqui são alguns pontos que eu anotei só, né? Algumas coisas para que a gente possa, como Edwards, né? Redimir o nosso tempo para a glória do Senhor, né? Remir o tempo porque os dias são maus. Então, esse é o intuito do vídeo hoje aqui, que trata do tema da administração do tempo, da quinta resolução. Vamos aproveitar o nosso tempo de maneira proveitosa, isso aí é redundante, né? Vamos aproveitar o nosso tempo de maneira que glorifique ao Senhor ao máximo possível. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos dê sabedoria. Nós precisamos que o Senhor nos dê discernimento para como nós vamos usar o nosso tempo, Senhor. Para como nós usaremos os segundos que seguem, as horas que seguem, os dias, os anos, os meses. Ó Pai, nós sabemos que é muito difícil ter um planejamento de tempo, mas ajuda-nos, Senhor, a planejar o nosso dia do começo ao fim, focado em glorificar o Teu nome, Pai. Que nós usemos o nosso tempo para piedade, que nós usemos o nosso tempo, Senhor, nas atividades seculares, como trabalhar, estudar, que a gente use, Senhor, isso de maneira que Te glorifique, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor nos capacite, Senhor. Peço que o Senhor nos perdoe, Senhor, por todo o tempo que nós perdemos, tempo em que nós fomos ociosos, em que nós praticamos o mal, em que nós fomos negligentes, Pai. Que o Senhor nos perdoa, Pai, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos capacite a redimir, Senhor, o tempo, Senhor. Redimir que tem a ver também com a ideia de recuperar, Senhor. Não se trata apenas de administrar o tempo que nós temos agora, mas também se trata, Senhor, de diminuir os prejuízos causados, Pai, pelo tempo que nós fizemos mau uso do tempo que o Senhor nos deu, Senhor. Que nós então sejamos mordomos fiéis, Pai, do tempo que o Senhor nos deu, de maneira, Pai, que Te glorifique, para que a gente passe a eternidade, Senhor, glorificando o Teu santo nome, Pai. A eternidade que será o tempo sem fim, onde nós iremos Te glorificar junto dos santos, na comunhão dos santos, Pai. Então, Senhor, que a gente fique ansioso também, contando os dias para o dia do Senhor, Pai. Porque no dia do Senhor nós podemos experimentar, num tempo presente que o Senhor nos dá, a graça que nós teremos na eternidade, Pai. Então, que nós fiquemos ansiosos a cada domingo para experimentar um pouco mais disso. A cada atividade, Senhor, religiosa das nossas vidas, Pai, como oração, como leitura da palavra, como um pedacinho da eternidade que a gente experimenta, Pai. Que essa expectativa do dia do Senhor, o grande dia do Senhor, que é a Tua volta, Pai, aumente a cada dia em nossos corações, Pai. Para que a gente possa, Senhor, viver o tempo redimido completamente, Senhor. A redenção do tempo, Senhor. A regeneração do tempo, Pai. A justificação do tempo. É o que nós queremos viver e ansiamos, Pai, dia após dia, Pai. Assim eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dirija, Senhor, as nossas afeições para um bom aproveitamento do tempo, de maneira que sempre que a gente se pegar, Senhor, pecando nisso, a gente se arrependa, a gente se dirija a Ti em oração, nos arrependendo, confessando o nosso pecado e mudando de atitude, Pai. E trocando as atividades inúteis, a vã maneira de viver, para viver de uma maneira que Te glorifique, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, esse foi o vídeo aí sobre a quinta resolução. Esse vídeo aí ficou um pouquinho mais longo porque eu trouxe
eu trouxe o sermão, né, ali do Edwards, alguns comentários meus, algumas anotações minhas. É óbvio que não abrange tudo que ele trouxe no sermão. É um sermão que ele trata sobre o tempo, então eu indico para você ler, né, o sermão para que você se aprofunde ainda mais, né, nesse tema e busque viver o seu tempo para a glória de Deus. Amém? Então um grande abraço. Amanhã tem mais vídeos sobre a sexta resolução, se assim o Senhor permitir. Então fica aqui, se inscreve no canal, acompanha, curte, comenta aí, né, sobre alguma ideia que você tem para como usar melhor o seu tempo. Enfim, vamos fazer uma comunidade aqui de pessoas que estão tentando ficar atentas para o uso do tempo nessa breve vida que nós temos, né? Então, vamos contar os nossos dias para que a gente alcance coração sábio, remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Amém? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.